Você está prestes a ouvir um conteúdo especial do Peregrino. O Peregrino é um aplicativo católico de audiobooks. Aproveite! Bilocação. A dificuldade da verificação. Talvez o carisma mais curioso de Padre Pio e o menos passível de explicação natural seja o fenômeno da bilocação, por meio da qual Padre Pio, embora permanecesse em San Giovanni Rotondo, à vista de outras pessoas, era visto, ouvido e até mesmo tocado em outras partes da Itália, da Europa e do mundo. Recordemos do incidente em 1905, no qual o Frei Pio, aos seus 17 anos, encontrou-se por meio da bilocação no nascimento de Giovanna Risani, no norte da Itália. Também recordemos de como foi questionado sobre os relatos de bilocação por um inquisidor em 1921 e como em 1941 um arcebispo uruguaio se convenceu de que Padre Pio batera em sua porta e lhe dissera para ir ajudar um colega que estava prestes a morrer. Ao longo dos anos, Padre Pio foi avistado nos mais diversos lugares, desde o Havaí até a África do Sul. Dizem que teria sido visto na canonização de Santa Teresinha de Liseu no Vaticano em 1925. Padre Lino Barbati, que serviu como vice-postulador na causa de canonização de Padre Pio, era da opinião de que os relatos verossímeis de bilocação são as histórias mais extraordinárias da biografia de Padre Pio e, ao mesmo tempo, as mais difíceis de serem comprovadas. O relato de uma velha freira. Quando o Padre Lino estava a colher testemunhos na América em 1978 e 1979, visitou uma idosa freira num asilo em Montauk, Long Island. Ela era uma devota do Padre Pio e falava dele para as crianças da escola de gramática onde lecionava. Em 1953 ou 1954, contraiu um câncer de estômago e foi admitida em um hospital administrado pelas pobres Clarissas, que a exortaram a rezar por Padre Pio. A freira, sendo informada de que sua condição era terminal, resignou-se à espera da morte. Uma noite ficou espantada ao ver um padre barbudo em seu quarto. Embora fosse devota de Padre Pio, nunca vira uma imagem dele. Apesar de falar em uma língua que não conhecia, ela compreendeu o que ele lhe dizia. Não se preocupe, você não morrerá. Tocou sua mão, ela virou a cabeça e ele se foi. Todo o incidente durou 3 minutos. Quando foi novamente examinada, todos os traços do câncer haviam desaparecido. Ao mesmo tempo, foi-lhe mostrada uma imagem de Padre Pio, a quem identificou como o homem que viera lhe ver. Infelizmente, a história foi contada por terceiros. A freira contou a história a Padre Lino, que a contou a André e Graziella Mandato, que a relataram ao autor. O nome da freira não foi registrado, assim como o nome do asilo onde foi entrevistada, e as notas de Padre Lino, apesar de poderem existir em algum lugar, não estavam ao alcance do autor. O relato de Padre Carmelo. Nem todos os relatos de bilocação são tão desprovidos de registros históricos. Padre Carmelo Durante de Cessano, 1916 a 2000, padre guardião em San Giovanni entre 1953 e 1959, a quem William Kerrigan considerava um dos monges mais inteligentes que já conheci, descreveu um incidente ocorrido em 1953, num concerto em um prédio então vizinho ao convento, e que seria demolido quando da construção da nova igreja. Padre Pio estava na plateia e parecia interessado e entusiasmado durante a primeira parte da produção. Durante o intervalo, colocou seus braços na parte de trás da cadeira à sua frente e descansou-os ali, silente e imóvel. Aqueles que estavam ao seu redor acreditaram que estivesse dormindo. Quando o concerto retornou 5 minutos depois, ele se sentou e prestou atenção ao final. E ninguém mais pensou no assunto até o dia seguinte, quando um doente que estava na cidade e vinha sendo visitado por Padre Carmelo o agradeceu por permitir que Padre Pio o viesse ver na noite anterior. Padre Carmelo sabia que Padre Pio passara a noite no concerto e em seguida voltara para o convento. Ele jamais saíra do seu campo de visão, contudo o doente e sua família juravam que Padre Pio estivera em sua casa. Quando Carmelo perguntou o horário, a família indicou exatamente o momento do intervalo do concerto, quando Padre Pio parecia estar cochilando. O relato de Padre Alessio. Padre Alessio entrou no quarto de Padre Pio uma noite e o encontrou tremendo, mesmo com o intenso calor que fazia, e mesmo o santo sendo mais sensível ao calor do que ao frio. Parecia estar em transe. Padre Alessio empilhou lençol após lençol sobre Padre Pio, porém ele ainda tremia. Mais tarde viria a descobrir que, naquela mesma hora, um homem estava a morrer em algum lugar no topo dos Alpes e garantia que Padre Pio estivera ali em sua companhia. O relato de Pia Fordione.
Pia Fordione, a sobrinha de Padre Pio, contou a seguinte história. Em 1948, eu estava doente de febre em casa, com 3 crianças. Minha sogra também estava doente. Tio Pio achava que deveria visitá-la em sua casa. Pensei comigo mesmo. No caminho, ele certamente irá parar por aqui para me cumprimentar, já que vai passar bem na frente de minha casa. Ele não parou. Eu estava na janela com o bebê quando ele passou de carro e sequer olhou para mim. Fiquei possessa e fechei a janela com força. Quando meu pai e meu marido voltaram, tive um chilique. Mário, o marido, finalmente me disse: acalme-se, basta. Recusei-me a ir ao convento. Minha febre piorou e fui para a cama. Estava esperando Mário voltar quando ouvi uma chave girando na porta e escutei tio Pio entrando em meu quarto. Ele chegou tão perto que pude sentir as cobertas sendo pressionadas por seu corpo. Fechei meus olhos. Ele me esbofeteou e disse: você não ofendeu seu tio, ofendeu o Santíssimo. Então desapareceu. Quando Mário voltou, contei-lhe o que se passou. Fui ao convento quando me recuperei e me ajoelhei diante do confessionário de Padre Pio. Perguntei: foi real? E ele disse: você ainda duvida que fui eu? Lembre-se de que não ofendeu seu tio, ofendeu o Santíssimo. Verificou-se que Padre Pio retornara diretamente ao convento após visitar a mulher doente e ali permaneceu ao mesmo tempo em que Pia o viu em sua casa. Além disso, ninguém lhe havia informado sobre o chilique da sobrinha. O relato de Padre Alberto. Lembremos como Padre Pio foi forçado a cancelar seus planos de participar da consagração do convento em Pietrelcina em 1951. Todavia disse a Padre Agostinho: estarei em Pietrelcina e ao mesmo tempo estarei no confessionário em San Giovanni Rotondo. Após a cerimônia, Padre Alberto d'Apólito tentou descrever a igreja em Pietrelcina. Conheço-a melhor do que você, insistiu Padre Pio. Estive lá, posso descrevê-la nos mais mínimos detalhes, inclusive o número de degraus na escadaria da entrada, algo que você não sabe. Este é um dos poucos relatos que descreve Padre Pio tocando diretamente no assunto da bilocação. É preciso se perguntar se nessa ocasião ele estava brincando ou se vira uma imagem da igreja ou se, conforme Alberto estava convencido, ele tinha realmente se bilocado a Pietrelcina. As cartas de Padre Dominique. Padre Dominique contou vários casos de bilocação em sua correspondência com seu primo Albert Mayer. Em 15 de fevereiro de 1953 escreveu: uma senhora de Chicago escreveu várias vezes pedindo orações por seu filho doente, que era casado e tinha 2 filhos. Em sua última carta, ela escreveu que seu filho morrera uma morte pacífica, enquanto os médicos haviam temido uma agonia terrível. 5 dias antes da morte do jovem, a mãe o visitara no hospital. Ele lhe dissera: nesta manhã Padre Pio esteve bem ali, apontando para onde sua mãe estava. Padre Dominique escreveu sobre uma mulher vienense, Annie Seidel, que vivia em San Giovanni Rotondo. Em 1943, ela ficou incapacitada por conta de um braço dolorido e inchado. Padre Pio lhe apareceu num sonho e pressionou as 2 mãos sobre seu braço. Quando Seidel despertou, estava completamente curada. Vários meses depois, ela conseguiu adquirir a coragem de perguntar a Padre Pio se ele de fato lhe aparecera e a curara. Ele respondeu sim. Então, em 29 de junho de 1948, ela lutava com a insônia às 4 horas da manhã, deprimida e chorosa pela situação em sua terra natal, devastada pela guerra, quando o Padre Pio apareceu ao lado de sua cama com uma grande cruz, que mais tarde ela reconheceu ser a do nosso coro. Com a cruz, ele abençoou a mulher e imediatamente Anne se sentiu consolada e em paz. Em seu aniversário, em 26 de agosto, perguntou a Padre Pio no confessionário se fora ele que lhe aparecera. Ele disse: para dispersar os espíritos malignos. Padre Dominique escreveu a seu primo Albert em 31 de outubro de 1952. Um de nossos irmãos leigos, Frei Daniele, anteriormente um cozinheiro em Foggia, reside aqui atualmente para recuperar-se de uma doença grave. No último verão ficou muito doente e o médico aconselhou que fosse enviado a um hospital do câncer em Roma. Ele foi operado no Hospital Regina Helena. Os médicos e enfermeiras não lhe davam a menor chance de sobrevida. Na noite da operação, Frei Pio apareceu ao lado da cama, colocou sua mão na testa de Frei Daniele e disse: não havere paura, tutto andrà bene. Não tema, tudo ficará bem. O irmão não foi curado milagrosamente na mesma hora, mas houve uma bilocação real, e o padre prometeu sua recuperação derradeira. O irmão também beijou a mão de Padre Pio quando ele partiu. Apareceu ainda outra vez, porém nada disse. Foi o próprio irmão quem me contou essa história e disse ter certeza de estar completamente acordado em ambas as ocasiões. Padre Dominique se convenceu de que Padre Pio aparecera em bilocação a seu pai moribundo na América.
John Joseph Mayer escrevera a seu filho, pedindo-lhe que suplicasse a Padre Pio sua assistência na hora da morte. Quando Dominique transmitiu a mensagem ao santo, este sorriu e disse: farei o que puder. Um ano depois, em 25 de junho de 1950, Mayer, com 81 anos e sofrendo de uma grave doença cardíaca, estava sentado em sua varanda enquanto a filha e o cunhado preparavam seu almoço. Outro filho estava também na casa. Quando a filha foi chamar o pai para o almoço, encontrou-lhe caído no sofá da sala e, segundos depois, ele faleceu. Não puderam compreender como ele entrara em casa sem ninguém ouvir nada, escreveu o padre Dominique a seus familiares poucos dias depois. A portinhola rangia de um modo que podia ser ouvida em toda a casa, e papai costumava bater a porta como fazem os idosos e arrastar os pés, mas não ouviram nada. Ocorreu imediatamente a seu genro que talvez Padre Pio estivera ali, e ele pediu a padre Dominique que o questionasse a respeito. Quando ele perguntou: "Você assistiu meu pai em seus momentos finais?", Padre Pio sorriu e respondeu que sim. Quando o padre Dominique perguntou: "Ele está no céu?", Padre Pio respondeu: "Se não está no céu, está ao portão prestes a entrar." Um ano depois, quando o padre Dominique repetiu a pergunta, recebeu a resposta: "Ele já está no céu há um bom tempo." O caso de Padre Plácido. Em julho de 1957, Padre Plácido Bux de San Marco, em Lames, que tirou as primeiras fotos dos estigmas de Padre Pio, foi hospitalizado em San Severo com cirrose no fígado, e sua condição piorava. Uma noite, Padre Pio lhe apareceu, assegurando-lhe que iria se recuperar, e colocou a mão no vidro da janela do quarto do hospital antes de desaparecer no ar. Padre Plácido pressupôs que fora tudo um sonho até a manhã seguinte, quando viu a marca de uma mão na janela. Quando contou sua história, ninguém acreditou. Padre Alberto d'Apólito, que visitara Padre Plácido, escreveu: "Eu também era cético. Pensei que algum enfermeiro poderia ter colocado sua mão no vidro deixando a marca. Padre Plácido contou-me exatamente o que acontecera durante a noite. Como eu não queria acreditar, ele me implorou que fosse a San Giovanni Rotondo e perguntasse ao próprio Padre Pio. Em San Giovanni Rotondo, encontrei-me com Padre Pio no corredor do convento, e antes que pudesse abrir minha boca, ele me perguntou: 'Como está Padre Plácido?' Respondi que estava melhorando e acrescentei: 'Pai espiritual, Padre Plácido afirma que o senhor foi visitá-lo durante a noite e que antes de partir deixou uma marca no vidro da janela, é verdade? Foi tudo um sonho ou fantasia de Padre Plácido, ou você realmente foi visitá-lo?' Padre Pio respondeu: 'Há alguma dúvida sobre isso? Sim, eu fui, porém não conte nada disso a ninguém.'" Padre Plácido viveria por mais 11 anos. Então, em outubro de 1968, aos 80 anos, disse que Padre Pio, falecido no ano anterior, lhe aparecera em um sonho e lhe dissera: "Logo você se juntará a mim. Não verá o fim deste ano." Padre Plácido faleceu em São Severo, no Natal. Só sei que é Deus quem me envia. A maioria das histórias de bilocação são subjetivas e circunstanciais. Muitas têm as características de sonhos. No entanto, normalmente estão relacionadas a uma realidade concreta, a uma cura ou previsão de eventos que realmente aconteceram. Em algumas dessas ocorrências, só se experimentava a presença espiritual de Padre Pio. Uma mulher que alegava estar a ver Padre Pio em bilocação foi questionada se ele se encontrava ali fisicamente. Ela respondeu: "É claro que não", enquanto golpeava o lugar onde o via. Porém, em outras situações, houve alegações de que ele podia ser tocado, ou de que deixara a marca de suas mãos em alguma superfície. Não há dúvidas de que o próprio Padre Pio acreditava que visitava as pessoas por meio da bilocação. Admitira isso ao Monsenhor Rossi do Santo Ofício em 1921. Padre Eusébio Notti o questionou sobre isso nos anos 60. Falando de um conhecido em comum, perguntou: "Padre Pio, o senhor conhece a casa desse homem em Roma? Não conhece?" Padre Pio respondeu: "Eu? Como poderia conhecê-la quando nunca estive fora do convento por tantos anos?" Padre Eusébio persistiu: "Mas, padre, esse homem diz que o senhor foi até a sua casa e que ele o viu." Padre Pio então respondeu: "Essa é uma outra questão. Quando essas coisas ocorrem, o senhor só permite que a pessoa em questão seja vista, e não seus arredores." Ao lhe perguntarem se as pessoas que experimentaram a bilocação sabem para onde estão indo e o que estão fazendo, Padre Pio respondeu: "Certamente sabem. Talvez não saibam se é o corpo ou a mente que se move, porém estão em plena consciência do que está acontecendo e sabem para onde estão indo." Em outro momento, descreveu a bilocação como uma extensão do corpo e da alma e que às vezes ele ia com o corpo e a alma, porém em outras ocasiões era seu anjo quem assumia sua forma corpórea e sua voz. Disse a Padre Alessio: "Só sei que é Deus quem me envia. Não sei se estou ali com meu corpo ou minha alma, ou ambos."
Padre Pio evidentemente não estava interessado em analisar o fenômeno. Seu único interesse era realizar a vontade divina. Se é verdade ou não que me encontro em vários lugares por bilocação, trilocação, ou seja lá o que for, disse ele a outro sacerdote, você deve perguntar a Deus e não a mim. Tudo o que posso lhe dizer é que sempre tento permanecer ligado ao fio condutor da sua vontade. Por essa razão sempre estou onde estou. Havia uma dúvida sobre a bilocação que Padre Pio se via capaz de responder e o fazia de modo claro e direto. Quando lhe perguntavam qual língua empregava em suas viagens, ele respondia: o italiano. Gostou dessa jornada? Por apenas R$ 9,90 por mês, você tem acesso a centenas de conteúdos como esse em seu celular. Assine agora o aplicativo Peregrino e tenha a tradição católica sempre a um toque de distância.